Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Quem está feliz com Jesus? Amém. Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia em Mateus. Em nome de Jesus, você que tem, você que não tem, acompanhe com alguém, porque a palavra de Deus, ela é vida para você. Amém. Para todo aquele que quer. Estou muito feliz, louvo a Deus por essa oportunidade, porque a última vez que eu preguei aqui na igreja foi ano passado, né? Foi tanto tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo 11, em nome de Jesus. Vamos ler apenas um versículo, versículo 25. Mateus 11, versículo 25. Diz o seguinte: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Essa passagem aqui é relatada por Mateus, ele que é conhecido também na palavra do Senhor como Levi, e ele sendo um dos discípulos, um que foi chamado pelo Senhor, Levi, que era cobrador de impostos, né? Ninguém gostava dele, o Senhor chamou ele, chamou para que ele fizesse parte dessa missão de também anunciar o Evangelho. E Mateus, também conhecido como Levi, ele, como sendo testemunho popular, ele foi um daqueles que também escreveu os Evangelhos. E ele estava também presente, ele viu muitas coisas que o Senhor fez, muitas coisas que o Senhor falou. Mateus estava presente. E aqui nesse episódio aqui, onde é descrito na palavra de Deus, ele narra que o Senhor, ele fala que ele dá graças. É uma oração que Jesus faz a Deus, agradecendo ao Senhor: Pai, te dou graças, porque ocultaste estas coisas aos entendidos, aos sábios, e revelaste aos pequeninos. Os pequeninos aqui que a Bíblia relata não é pessoas de baixa estatura, não são pessoas anãs, não, são as pessoas humildes, as pessoas que são necessitadas, dependentes e que querem receber a palavra de Deus, Senhor Jesus, nas suas vidas. Estas são as pequeninas. No caso aqui nessa noite, eu e você, nós somos essas pequeninas, porque nós queremos a palavra do Senhor. Nós não somos, como ele fala aqui, esses sábios. Eram as pessoas no passado, os escribas, os fariseus. Eles não queriam saber de Jesus, eles não davam crédito ao Senhor Jesus. Um pouco antes aqui, o Senhor Jesus, ele andando por algumas cidades, ele dá uma declaração. Ele fala: ai de Corazim, ai também da cidade de Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram cidades pagãs, tivessem feito os milagres, os prodígios que ali foram feitos, eles há muito teriam se arrependido dos seus pecados. Mas estas cidades tinham o privilégio e não quiseram. Também ele relata sobre Cafarnaum. Quantas coisas o Senhor fez ali, milagres, quantas palavras o Senhor relatou ali. Muitas pessoas ali também não deram crédito à sua palavra. Aí ele fala: se tivesse sido anunciado o que foi feito aqui em Cafarnaum, na cidade de Sodoma, em muito eles teriam se arrependido, há muito eles teriam aceitado ao Senhor Jesus e o reino dos céus. Mas infelizmente essas pessoas, elas talvez por se acharem entendidas, por se acharem conhecedoras da verdade ou da palavra naquela época, rejeitaram o Senhor Jesus, rejeitaram as boas novas do Evangelho. E aqui então, neste momento, dentro do decorrer do versículo 25, ele já fala: graças te dou, porque revelastes aos pequeninos, aos humildes de coração, aqueles que realmente têm sede e fome do Senhor, e têm sede e fome e desejo de Deus nas suas vidas. Esses o Senhor revela neste momento. E aí ele vai falando, né, agradece ao Senhor, ele vai falando, e ele fala que ele só pode revelar a quem o Senhor conceder que revela. E ele revelou, e é algo que nos chama muita atenção, que é no 28, 29 e 30, esses três versículos. Muitas pessoas, alguns estudiosos falam que são os versículos mais lindos da Bíblia, são considerados os mais lindos da Bíblia, porque isso aqui vai de encontro à nossa necessidade, vai de encontro à nossa alma, falando assim: vinde, benditos, né? Vinde aqueles que estáis cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de
coração, e ele encontrareis descanso para as vossas almas. Aí ele fala, por que isso? Porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Quantas pessoas, quem de nós aqui nunca se sentiu afadigado, cansado, sobrecarregado de alguma coisa? Alguma situação na nossa vida nos atrapalhando, alguma coisa nos incomodando, até propriamente em nós. Muitas vezes com as pessoas nós estamos bem, talvez você na sua casa, juntamente com a sua família, ninguém percebe, mas tem algo te incomodando dentro de você, tem algo te atrapalhando, tem algo mexendo com você, mas não para algo positivo, para algo negativo. Isso vai te apertando, isso vai te incomodando, vai te corroendo, e ninguém sabe por quê, tem te oprimido, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está acontecendo. Ele fala, vinde a mim todos vós. Isso é para todo aquele que necessitar, para todo aquele que crê e acreditar. O Senhor ele pede para que venha, ele chama, ele convida para que venha ter ele, porque ele vai tirar esse jugo. Muitos não sei aqui, mas jugo é como se fosse uma canga que é colocado nos bois, né? Quando quer que puxe alguma coisa na roça, é chamado canga também. Aquilo é colocado nos bois e aquilo fica sobre o seu pescoço, sobre os seus lombos ali, para que puxe aquilo que é necessário. O jugo, a canga, quer dizer que ali ele é subjugado, ele se torna, ele se rejeita a alguém para que faça aquilo que ele pede. O jugo é isso. E aqui ele fala que nós temos um jugo. O Senhor relata na palavra que nós temos um jugo. Qual é o nosso jugo? É um jugo de cansaço, é um jugo de fadiga, é um jugo de muitas vezes tristeza, de desânimo, jugo de derrota. Esse é o jugo do ser humano. O jugo, muitas vezes, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. O jugo é algo que te pesa, é algo que te oprime, é algo que te domina. E isso tem acontecido, não vou apenas mencionar o mundo lá fora, mas tem acontecido com cada um de nós. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Aí quando estivermos nesta terra, nós estaremos propícios a qualquer situação que possa vir sobre as nossas vidas, sejam elas boas, sejam elas negativas. Mas como nós estamos servindo ao Senhor, buscamos servi-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, pode ter certeza que muitas coisas, muitas forças irão trabalhar para que a nossa vontade de servir ao Senhor venha a ser frustrada. E como que ela é sendo frustrada? Trazendo essas coisas para as nossas vidas. Talvez no relacionamento que nós vivemos, está tendo alguma dificuldade, eu não consigo conviver mais com a minha esposa, com o meu marido, nós estamos discutindo demais, e isso tem te atrapalhado no seu lar. Talvez no seu trabalho, você não consegue exercer a função a qual você tem que fazê-la, porque está tendo algum contrito, alguma discórdia com algum colega de trabalho. E são certas coisas que vai mexendo com a sua cabeça, mexendo com o seu espiritual, e você vai se tornando uma pessoa fraca, uma pessoa espiritualmente fraca, subjugada. Muitas vezes você, pelo cansaço que está na sua vida, pelas coisas do dia a dia, você passa a esfriar. O jugo faz você acaba até cochilando. E o cochilo espiritual é a pior coisa que pode existir na vida de um servo de Deus. Aquele jugo vai te apertando, aquele jugo vai te oprimindo, e você muitas vezes perde o desejo de vir à igreja. Talvez você perde o desejo de ter comunhão com os irmãos. Como é gostoso quando você tem uma pessoa do seu lado, numa situação adversa, e ela fala assim, não se preocupe, Deus ele é contigo, o Senhor vai te tirar dessa, o Senhor vai te livrar dessa situação, porque eu creio no Deus que eu estou servindo, e você não está sozinho, você está no meio da sua família, e família se ajuda. Não, irmão, então agora eu estou mais confiante, eu estou mais acreditando mais no milagre de Deus na minha vida. E aí a pessoa vai se animando, mas muitas vezes a pessoa está subjugada a isso. Ela não consegue ter paz, ela não consegue ter tranquilidade. Vai se distanciando da leitura da palavra de Deus. Distanciou da palavra de Deus, é a mesma coisa de você deixar de se alimentar. E a pessoa que não se alimenta fisicamente, ela fica o quê? Ela fica fraca. E a fraqueza espiritual é uma coisa terrível, porque até que você se recupera, muitas sequelas podem ficar, muitas coisas podem acontecer. Mas aqui fala também algo que nos chama a atenção, que o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, tomai o meu jugo. O Senhor, ele tem um jugo. Peraí, mas o meu, ele muitas vezes é servidão das situações que eu estou passando, do pecado, porque o pecado nos faz fazer muita coisa, o erro nos atrapalha em tantas outras coisas. Nós poderíamos servir o Senhor com mais
mais certeza, com mais convicção. Não, mas eu tenho errado tanto, eu tenho falhado tanto nisso, naquilo outro. Ah, não me sinto bem para servir ao Senhor, eu me sinto mal. Você ficou ali subjugado, você ficou com um jugo sobre a sua vida. Mas o Senhor ele fala de um jugo, e esse jugo que ele tem. Que jugo é esse? Mas se nós temos um jugo, se a gente sabe que o jugo é aquilo que, pelo dicionário, mostra que é tipo uma cana que se coloca nos bois para que eles façam aquilo que o dominou ou venha fazer, aquilo que o subjugou façam. Qual que é o jugo que o Senhor Jesus tem? Que ele fala que nós devemos tomar esse jugo que é dele para conosco, para nós. O jugo que ele tem é simplesmente um jugo suave. Por que suave? Porque o jugo dele é simplesmente pela vontade de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Por isso que o jugo dele é leve. Então sabe qual que é o jugo que o Senhor quer que nós tenhamos? O jugo de servir ao Senhor, o jugo de fazer a vontade de Deus. Porque a gente está aceitando a vontade do Senhor, não rejeitando, mas aceitando a vontade de Deus nas nossas vidas. O Senhor, por vontade própria, o Senhor Jesus, Ele aceitou a vontade do Pai sobre a sua vida. Ele aceitou vir aqui nesta terra, aceitou vir no nosso meio de pessoas pecadoras, para que nós pudéssemos ser transformados, para que nós pudéssemos ser salvos, para que esse jugo de escravidão, esse jugo que tem muitas vezes derrotado crentes, derrotado pessoas que conhecem ao Senhor, ele venha ser quebrado, ele venha ser tirado, e que nós possamos ter esse jugo que é leve, que é suave, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse jugo que ele pede que nós tenhamos na nossa vida é o quê? Servir ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, nós não forçarmos, porque o jugo que a humanidade tem é ele que as pessoas que estão sem Cristo têm tido esse jugo, é um jugo de escravidão, é um jugo de servidão. Ele tem feito coisas que ele não gostaria de fazer, coisas que têm desagradado ao Senhor, mas esse jugo que o Senhor pede para que nós tomamos dele é um jugo que vai nos trazer paz, é um jugo que vai nos trazer tranquilidade, que vai nos trazer força, que vai revigorar. Porque é melhor eu servir por obrigação a servir, porque você tem vontade de servir. É muito mais gostoso quando você vai no seu trabalho, você tem satisfação em trabalhar. A pior coisa que tem é quando você vai trabalhar e você não está satisfeito em estar ali. Você tem vontade de ir embora. Ah, faz isso para mim, mas não com vontade de fazer. Não força não. Sabe, mas quando você chega assim, olha, eu estou precisando de ajuda para a gente levantar. Não, estou aqui, eu vou te ajudar a fazer. Da mesma forma, o jugo que o Senhor tem para as nossas vidas, que é o Senhor Jesus, é o jugo de alegria em servir ao Senhor. É o jugo que eu quero, eu preciso ter na minha vida, porque aqui fala que eu tenho um jugo. Porque o meu jugo ele é suave e o meu fardo ele é leve. Irmão, o jugo ele serve, como eu falei, para colocar no boi. E o boi ele tem que puxar o peso, puxar uma carga. E o Senhor Jesus? Peso é esse, carga é essa, fardo é esse. É um fardo leve, é um fardo que não vai trazer dor nem cansaço para que você o carregue. É um fardo que ele vai ser saboroso, vai ser gostoso de carregar. Sabe por que esse fardo? É as bênçãos do Senhor. Você vai carregar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Elas estarão com você no instante. Que fardo gostoso, que jugo gostoso de ter na nossa vida. E quantas pessoas têm rejeitado o jugo que o Senhor nos fala, que é o suave, para cair no jugo de escravidão, de servidão. Quantos jovens têm deixado de seguir a orientação do Espírito Santo mediante a palavra de Deus para viver coisas que o mundo tem oferecido? Quantas pessoas têm deixado de receber o milagre de Deus por não vir até o Senhor Jesus? A Bíblia fala bem claramente aqui que Ele pede isso de nós: vinde a mim, venha ao encontro do Senhor Jesus, venha de encontro a Ele, porque Ele fala: todos que estáis cansados. Quem aqui nunca esteve cansado na sua vida? Cansado no seu fala é porque você é fisicamente, mas espiritualmente você talvez já esteve cansado, ou talvez até nesta noite você está cansado espiritualmente. Alguma coisa tem te afligido, alguma coisa tem te perturbado. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo Ele fará. Mas não entrega pela metade, não. Não entrega só 50%, não. Entrega o total, a sua vida.
vivendo tantas pessoas que desprezam as orientações do Senhor, ou porque já viveram, já conheceram um tempo e acabam se esfriando no decorrer disso, ou porque acham que não precisam, não querem uma orientação do Senhor, não querem que o Senhor esteja nas suas vidas. Enganados eles estão, porque eles têm perdido o melhor das suas vidas, porque não existe vida melhor do que aquela que nós podemos ter com Jesus Cristo nela. Esta é a melhor vida. Muitas pessoas têm rejeitado e têm perdido essa oportunidade. Hoje, eu e você não queremos deixá-la passar. Viemos aqui para sermos alimentados pelo Senhor, pela palavra que Ele deixou aqui, para que nós pudéssemos meditar nela. Tem pessoas perdidas, tem pessoas sofrendo aí, muitas por se acharem que não precisam de Cristo. Mas eu quero dizer que eu acredito que a igreja aqui ela é um desses pequeninos que quer sim ter a revelação das coisas de Deus na sua vida, que quer experimentar aquilo que é do céu para a nossa vida. Eu sei que vocês querem, porque por que viemos aqui? Por que a gente vem com a igreja? Porque nós deslocamos da nossa casa e isso gasta, isso dá um desgaste, vamos dizer assim. Alguns têm que sair de carro, mover de algum lugar mais longe e vem até a casa do Senhor, até esse tempo, porque no seu coração o Espírito Santo tem falado: venha receber, venha sentir, venha e se entregar nas mãos do Senhor, venha se entregar para Jesus a cada dia mais, venha receber a porção do Senhor para a sua vida hoje. Deus ele tem uma porção todo dia, assim como o maná ele não podia ser guardado para o outro dia. Todos os dias nós temos uma porção de Deus para receber, temos uma porção para vir para as nossas vidas. Sabe por que isso? Porque vamos dizer, mas o culto a tal dia ele foi uma bênção. Nós todo mundo saiu quase que levitando da igreja, né? Quase que voou, saiu quase voando, né? Quase que passou assim pelo alto ali. Foi uma bênção. Aí de repente no outro dia, não, mas na segunda-feira o negócio não está bom, não, mas que isso? Mas hoje estava cheio do poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que buscar a Deus todos os dias, sem cessar, incessantemente. Nós temos que buscar o Senhor. Nós não podemos nos apegar às bênçãos que foram de ontem, ou não podemos nos esperar naquela expectativa, não, e amanhã, o que vai ter? Não, o dia de receber a bênção, o dia de você ser abençoado é o dia de hoje. Irmãos, nós não sabemos o que vem pela manhã. O que passou, passou, não tem como eu e você voltar no passado e mexer, tentar arrumar, tentar consertar. Não, mas hoje nós temos nas nossas mãos a oportunidade de trabalhar para que o nosso futuro seja melhor que talvez o passado que nós vivemos. Isso vai depender do que? Da palavra, da gente se entregar e receber o jugo do Senhor sobre as nossas vidas, de não sermos como aqui ele fala, essas pessoas sábias. Olha, irmão, ser inteligente, ter uma universidade, uma faculdade, isso aí é bênção. Quando o Senhor fala aqui, aquelas pessoas que passaram a se achar sábias demais, pelo conhecimento que tinham, eu não preciso mais de nada. Isso que esse Jesus tem trazido aí, isso para mim não serve, isso para mim não precisa. Essas são essas pessoas sábias que ele relata. Eram os escribas, eram os fariseus, eram pessoas que rejeitaram a palavra, eram estas cidades, Corazim, Betsaida, este povo que estava ali em Cafarnaum, não quiseram, e tanto ouviram falar de Deus, e tanto ouviram falar do reino dos céus. E outra coisa que vai acontecer com essas cidades aqui, fala que no dia do juízo, maior será a forma que eles serão julgados, as condenações serão maiores, porque eles ouviram falar de Jesus, eles ouviram a palavra de salvação e do reino, e eles não quiseram dar ouvidos. Hoje nós temos aqui, eu acredito que ninguém está com seus ouvidos espirituais tampados, mas poderá haver um dia que muitos irão lamentar ter dado ouvidos à palavra do Senhor, e não terá como dizer: Senhor, eu não sabia. Mas quantas vezes você foi na igreja apostólica do bairro Providência e você não deu ouvidos à minha palavra? Ali eu lancei várias pessoas para trazer a palavra minha ao seu coração e você não deu ouvidos. Por que você endureceu o seu coração? Ali eu estava te orientando, ali eu estava dizendo como que você deveria proceder para que você vencesse as dificuldades, para que você pudesse sobreviver às adversidades e pudesse vencer até as ciladas do inimigo. Porque eu ali estava te dando as armas espirituais, eu estava te dando ali aquilo que você precisava para ser um vencedor.
Ah, Senhor, mas onde eu vim parar? Olha, a culpa foi toda sua. Você desperdiçou o tempo. O Senhor Jesus não quer que ninguém venha até a sua casa, nenhum pai. Ele quer que o filho venha para desperdiçar o seu tempo na casa dele. Aqui tem irmãos aqui que tem pais fora, famílias que vão visitar. Irmão Júlio tem a família lá em Tavares, ele vai lá visitar. Nenhum pai quer que o filho chegue lá, simplesmente por ir, mas porque tem uma satisfação em estar ali juntamente com o seu pai, em estar ali juntamente com aquele que o ama. O maior amor tem é o nosso Senhor Jesus por nós. E Ele se alegra quando nós nos reunimos para ouvir a Sua palavra. E mais ainda, Ele se alegra quando nós queremos praticar a Sua palavra. Porque é a prática da palavra que nos dá a vitória. É o simples fato de ouvir, porque ouvir é a primeira parte da ação. A segunda parte é praticar. Nós temos deixado de lado. Muitas pessoas ainda têm visto. Pessoas que conhecem a palavra têm deixado um pouco. O Senhor, a Bíblia relata que Ele veio para nos tirar do quê? Do jugo da escravidão. Irmão, não tem coisa pior. Eu tenho certeza que todo mundo aqui é consciente quando peca. Todo mundo aqui está ciente quando errou. Nossa, eu errei, eu falhei. Porque sabe por que nós temos um entendimento pela revelação da palavra através do Espírito Santo. Então nós sabemos, nossa pastor, eu errei. Eu errei. Só que a partir desse momento que nós temos esse entendimento, então agora eu tenho que ficar agachado aqui, vou ter que ficar preso, vou ter que ficar amarrado porque eu errei. Não, porque vocês não podem jamais aceitar novamente sobre a sua vida o jugo da escravidão. O Senhor Jesus veio para quebrar, veio para destruir isso na minha e na sua vida. Errou, irmão. A Bíblia fala assim que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel, Ele é verdadeiro para nos perdoar e nos purificar de toda transgressão. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, mas nós temos que confessar. E esse confessar tem que ser do coração. Eu falo, Senhor, eu não quero voltar a esse jugo de escravidão que eu vivi no passado. Depois que eu te conheci, Senhor, eu quero o fardo leve, é o jugo suave sobre a minha vida, é o jugo de obediência a Deus, é o jugo de entrega na presença do Senhor. Esse é o jugo que nós devemos ter na nossa vida. Se Ele fala aqui que tem que ter esse jugo, então que seja o jugo do Senhor Jesus, que fala que Ele é suave, que Ele é leve. Irmãos, quantas vezes nós passamos tanta dificuldade, cansaço do dia a dia, o desânimo, preguiça, que isso tem que ser um mal que tem que bater e retirar das nossas vidas, que tem derrubado muito cristão, tem tirado muito cristão da presença do Senhor. Por quê? Hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. Preguiça. E isso não é de Deus. Mas o que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior. A Bíblia relata que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração de Deus aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o querem, para aqueles que querem ter a sua vida transformada. E outra coisa que Ele diz aqui: o corpo vai morrer, amém ou não? O corpo, esse corpo nosso aqui, bonito, feio, grande, alto, né? Enfim, ele vai desaparecer. Velho, mais novo, enfim, a morte, ela, infelizmente, depois que o pecado entrou na humanidade, ela vem para todos, a não ser que nós encontramos com Jesus antes dela. Ou seja, Jesus voltando, nós ainda em vida, então não chegaremos a experimentar a morte. Mas, fora esse caso, todos nós chegaremos a encontrar com essa morte do corpo. Mas a alma, ela é eterna. A alma, ela não morre. A alma, ela vai passar um destino. Ela tem que ir para algum lugar depois disso aqui. Depois dessa vida terrena que nós vivemos, ela tem que ir para algum lugar. E a Bíblia só relata dois lugares que a alma ela pode ir morar, pode ir ficar. Ou é o céu, ou é o inferno. E aonde o Senhor quer que a nossa alma possa estar? Irmãos, no inferno, pelo relato da palavra de Deus, é um lugar de dor, é um lugar de tormento, é um lugar de sofrimento, é um lugar onde você não vai ter tranquilidade, vai ser só choro, só ranger de dentes. Mas o Senhor fala assim que encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Aonde que é este lugar? É na morada que Ele tem preparado, que Ele preparou e que Ele disse que voltaria e nos levaria para estar com Ele. Ali é este lugar. E nós
Ou seja, aqueles que querem servir ao Senhor, aqueles que têm dedicado a sua vida. Não é simplesmente ao culto, não simplesmente, mas tendo a sua vida entrega. Avalie a sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que veio aqui, como eu tenho avaliado a minha, eu tenho observado a minha vida, como está a minha vida diante do Senhor. Será que a minha alma aqui ainda ela tem tido descanso? Será que eu encontrei descanso? Se eu tenho andado perturbado com alguma coisa, então está faltando eu entregar mais a minha vida para Jesus, porque Ele falou que vai ter descanso, não na vida que vai vir, na outra por vir, mas nessa também Ele dará descanso para as nossas almas. O mundo pode estar explodindo ao seu lado, como a Bíblia fala, 1000 cairão ao seu lado, 10 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas como é que vai acontecer isso? Se eu estiver o quê? Debaixo da sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na presença de Deus, com o Senhor. O filho, quando ele é pequeno, não tinha nenhuma outra proteção. Do lado do pai. Do lado do pai é total. Isso já aconteceu comigo. Eu briguei na escola lá, o cara era maior do que eu, veio pra cima de mim, né? Aí eu corri, né? Eu vou morrer, corri. No outro dia, meu pai voltou comigo. Cadê o grandão? O grandão fugiu. Sabe por quê? Aí eu fiquei todo, né? Eu fiz questão de chegar perto dele. Porque eu estava com meu pai, sabia que nada de errado, nada de ruim ia acontecer comigo, porque o meu pai estava comigo. Da mesma forma, se o nosso pai espiritual, o nosso pai celestial estiver conosco, nada de mal poderá acontecer. Isso é uma promessa do Senhor. Gostaria que as irmãs do louvor viessem aqui, nós vamos adorar o Senhor comigo, em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse sobre teus pés e viesse aqui à frente, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Se todos se levantassem, todos viessem